Olá, queridos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua família e sobre o seu lar no dia de hoje. Vamos aí para o nosso devocional e o texto que eu quero compartilhar nesse dia de hoje está na carta de Tiago, no capítulo 1, a partir do verso 12. E a palavra do Senhor, ela nos diz assim: Bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não se engane, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Amém? Queridos, nesses versos que nós lemos, do verso 12 até o verso 18, nós temos duas situações interessantes. A primeira delas vai trabalhar sobre provação. E o que é provação, queridos? Provação são momentos difíceis. Por exemplo, o tempo que nós temos vivido é uma provação. É uma provação porque prova a nossa fé, prova o quanto nós estamos firmes e alicerçados na fé em Cristo Jesus. E o interessante, queridos, é que a palavra começa nos dizendo no verso 12 que bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação. A primeira coisa, queridos, para nós nessa manhã é exatamente isso. Nós precisamos suportar com perseverança o tempo que estamos vivendo. É um tempo fácil? Não é um tempo fácil. Mas o interessante é que o texto diz que bem-aventurado, e o que é ser bem-aventurado? É ser feliz. É você estar alegre mesmo no momento difícil. E o texto fala: bem-aventurado aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida. Aleluia! E essa, queridos, é a maior promessa que o Senhor tem para nós. A coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. E isso nos leva a refletir algumas coisas. Será que nós temos amado mesmo ao Senhor? Porque amar de palavras, queridos, é muito fácil. A grande questão é amarmos com as nossas atitudes. Amarmos buscando fazer a vontade do Pai. E na sequência, do verso 13 em diante, nós temos então a segunda parte. A primeira parte fala sobre provação e a segunda vai dizer: ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus, porque não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Nós vemos a diferença entre provação e tentação. A tentação, queridos, é aquilo que a nossa carne, o nosso desejo, a nossa vontade, muitas vezes pelo pecado, a cobiça pelo pecado. E isso, queridos, não é Deus que traz a nós, mas sim nós mesmos, pela nossa natureza.
somos atraídos e seduzidos. E no verso 15 diz: então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. É um processo. Vem a cobiça. Depois, essa cobiça, ela é concebida, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. E o apóstolo Tiago, ele continua falando assim: não se engane, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Queridos, que nesse dia nós possamos vencer tanto a provação como a tentação. E como nós podemos fazer isso? Firmados em Cristo. Que nesse dia de hoje você possa buscar estar firmado na rocha que é Jesus Cristo. E que Deus te abençoe nesse dia de hoje, em nome de Jesus.